E aí, meus cria? Como ter progresso sem deixar de curtir? No vídeo de hoje eu vou falar sobre gestão do tempo e produtividade para que vocês consigam progredir, vocês consigam crescer no trabalho, consigam um trabalho melhor, mandar bem na faculdade, sem deixar de fazer as coisas que vocês gostam de fazer no dia a dia. Quem gosta de ir para baile, conseguir ir para baile, quem gosta de ir para show, ir para show, quem gosta de ir para praia, ir para praia. Como realmente crescer na vida, progredir sem precisar abrir mão das coisas que vocês gostam de fazer. É mais um vídeo aqui da playlist Nada Como Um Dia Após Outro Dia. A playlist inteira é para te ajudar no seu progresso pessoal, no progresso profissional, nos seus relacionamentos. E o vídeo de hoje vai ser focado em gestão do tempo e produtividade. Antes de falar da gestão do tempo em si, a gente tem que falar sobre o valor do tempo. Quando eu falo sobre tempo, o que você pensa sobre o tempo? Qual é a reflexão que você faz sobre o tempo? Hoje, como que você aproveita o seu tempo? O tempo que falta, que você tem de vida, o tempo que você já viveu, o tempo que passou, o tempo que está por vir. Então, quando você olha para o seu tempo na sua vida, o que você sente? Qual é a sua perspectiva, qual é a sua visão sobre o seu tempo no dia a dia? Quando alguém se atrasa, por exemplo, com algo marcado com você, como você se sente? Quando você atrasa, como você se sente? Quando as coisas começam a acontecer no seu dia a dia, sem você ter realmente controle do que está acontecendo, sem você conseguir manejar o seu tempo da melhor forma possível, como você se sente? Quando você não entende o valor do tempo na sua vida, fica um pouco mais difícil de você gerir esse tempo. Por quê? Porque você vai deixar algumas brechas na sua rotina, você vai deixar vários desperdícios de tempo que você poderia estar usando de forma mais produtiva. E produtiva eu não digo só em relação ao trabalho e estudo. Produtivo tem que ser algo que te ajude no seu progresso, seja ele pessoal ou seja profissional. Então, quando você olhar para o seu tempo, é importante que você olhe para ele da melhor forma possível. Inclusive, eu acabei de assistir um corte agora no Insta, de que se eu te desse R$ 1 milhão hoje, como você acordaria amanhã? E ela faz essa reflexão. Se eu te desse 10 milhões, como que você acordaria amanhã? Mas, e se eu te desse os 10 milhões hoje e você não acordasse amanhã? O tempo é vida. Se você não pudesse acordar amanhã, de que adiantaria você ter tanto dinheiro? Nada. Então, quando for olhar para o tempo de vocês, é importante que você enxergue. Não, eu estou desperdiçando tempo, eu estou desperdiçando vida. Toda vez que você desperdiça tempo, você está desperdiçando vida. Quando você for desperdiçar a vida, em qualquer âmbito que seja, veja o porquê isso não te incomoda. Se você desperdiça a vida e isso não te incomoda, provavelmente você está desperdiçando muito mais vida do que você deveria. Claro que muitas vezes o tempo ele vai estar associado a dinheiro, então o valor da sua hora trabalhada, o quanto você vai pagar contratando a hora de serviço de uma outra pessoa. Então, por exemplo, hoje você leva 1 hora para lavar o banheiro. Se você leva 1 hora para lavar o banheiro e a sua hora vale R$ 50, não vale a pena você pagar R$ 100 para alguém lavar o seu banheiro. Por quê? Porque na mesma 1 hora você sairia mais barato para lavar esse banheiro. Mas se você ganha R$ 200 por hora, você consegue fazer R$ 200 por hora, e a outra pessoa cobra R$ 100 para lavar o seu banheiro, é mais fácil você trabalhar essa 1 hora, você utilizar o seu tempo de forma mais produtiva para esse lado, porque você consegue fazer com que essa outra pessoa cumpra essa função por você. Então, o tempo ele vai estar associado ao dinheiro, mas não ao dinheiro intrinsecamente de estar sempre colocando um preço no seu tempo. Mas é importante que você comece a olhar isso para a parte do seu trabalho. Então, se hoje a sua hora de trabalho vale R$ 5, R$ 7, R$ 10, R$ 20, independente de qual seja, é um tempo que você já está aplicando na sua vida, no seu dia a dia, e você precisa melhorar o valor do seu tempo nesse sentido. Porque na hora que você aumenta o valor do seu tempo nesse sentido, você tem a oportunidade de parar de fazer outras coisas na sua vida que você poderia fazer pagando para outra pessoa. E isso vai te trazer mais tempo no seu dia a dia. Para quê? Para que você passe esse tempo com pessoas que são importantes para você. De nada adianta a gente ter muito tempo ou ter muito dinheiro se a gente não criar vínculo, não criar bons relacionamentos. Esse tempo e esse dinheiro, ele precisa ser investido para algum caminho. E esse caminho vai fazer muito mais sentido vivendo uma vida realmente harmoniosa, uma vida da hora, uma vida legal com as pessoas que você ama. Sejam seus amigos, seja sua família, seja o que for, esse tempo e esse dinheiro precisa ser bem investido
na sua rotina para que você faça esse tempo valer a pena, porque senão você só vai estar vivendo sem de fato estar vivendo nada. E aí você desperdiçou uma vida que você poderia ter dado muito mais sentido, poderia ter realizado seus sonhos, poderia ter realizado os sonhos de outras pessoas que você goste, você poderia realmente aproveitar as pessoas que você goste, porque a vida, embora ela não passe tão rápido, ela pode passar rápido. E se você não conseguir aproveitar as pessoas que você ama, talvez não faça tanto sentido assim passar tanto tempo trabalhando e desperdiçando vida que poderia estar sendo aproveitada de outra forma. Bom, antes de dividir o tempo, você precisa entender quanto tempo você tem. Então, para você entender quanto tempo você tem, pega a sua rotina, tudo que você faz hoje, sem aumentar e sem diminuir. Hoje, a sua rotina, exatamente tudo que você faz de segunda a segunda. Listou tudo que você faz? Trabalho, almoço, limpar a casa, ir no mercado, estudar, cuidar do filho, o que quer que seja. Lista todas as suas atividades de todos os dias de segunda a segunda. Não esqueça de listar as suas horas de sono e as suas horas de refeições. Então você vai ter que listar tudo e depois coloque o tempo que você gasta semanalmente com essas atividades. Separa por dia e depois você soma para a semana. Eu durmo 7 horas por noite. Eu faço 2 horas de refeições por dia. 30 minutos de banho, passo 2 horas estudando, tenho 8 horas de trabalho diário, mas são 3 horas de ônibus. Então, coloca tudo dentro desse seu planejamento, anota todos os tempos que você gasta para fazer todas essas atividades e no final você soma tudo. Na semana, a gente tem 7 dias de 24 horas, então você tem 168 horas na sua semana. Quando você faz toda essa soma e depois você tira do tempo que tem na semana, você consegue ver quanto tempo está sobrando. E olhando para as atividades que você anotou na sua lista, por exemplo, ficar no Instagram. Se você fica muito no Instagram, é importante que você coloque nessa lista também o tempo gasto. Listou tudo, subtraiu, agora você sabe quanto tempo sobra na sua semana e você sabe o quanto tempo você está gastando com cada coisa. Sobrou bastante tempo, agora você começa, a gente já chega nessa parte de criar meta, de realmente pensar no planejamento, mas você tem que olhar também para o tempo que você já está gastando. Aqui você precisa identificar onde você consegue pegar mais tempo. Por quê? Porque, vamos supor, sobrou só 10 horas na sua semana. Você precisa arranjar algum espaço aqui para você tirar tempo do máximo de tarefas possível. Às vezes você leva, sei lá, 5 horas na semana para limpar a casa, 10 horas. Como você consegue otimizar esse tempo? Como você consegue delegar isso para outra pessoa, né? Ou contratar alguém, se for viável, ou se não, como você consegue dividir com as pessoas da sua casa a tarefa para que você consiga economizar tempo e não fique pesado para todo mundo realizar essa atividade. Então, veja onde você consegue trazer tempo para a sua rotina, tá? Então, se você tem 10 horas sobrando ou tem 50 horas sobrando na sua semana, é importante que você esteja sempre pensando nessa otimização. Como eu consigo parar de desperdiçar tempo para focar em outras coisas. E focar em outras coisas não é só trabalho, não é só estudo, envolve lazer também, envolve estar com as pessoas que você gosta. Por isso que é importante que você tenha noção do seu tempo que sobra na semana, porque senão você não consegue definir metas que sejam realizáveis, senão você não consegue definir o que é prioridade para você e colocar dentro da sua rotina o que é importante para você, porque senão não faz sentido você ter uma rotina se não tem nada que te agrade estar fazendo durante a sua semana, tá? Então, fez essa separação, aí você consegue começar a separar o tempo que você realmente tem para poder produzir. Agora, essa separação do tempo, você vai separar ela em 3 classes: importante, urgente e circunstancial. O que é cada uma? Importante, o que é importante para você, então vai envolver todas aquelas coisas que realmente sejam importantes para você. Trabalhar, estudar, almoçar com a sua avó, passear com o seu cachorro, jogar videogame, ler um livro, treinar. Separa tudo que é importante para você e que faça sentido dentro da sua vida, dentro da sua rotina. Quais papéis você tem como ser humano? Como filho, como pai, como trabalhador, como pessoa? Dentro desses papéis você tem tarefas importantes. Anote essas tarefas importantes para que você consiga depois separar um tempo para cada uma delas. O segundo ponto, urgente. São tarefas que muitas vezes você nem planejou ou nem espera, mas que são urgentes. Não tem como você deixar de fazê-la. Ela precisa acontecer na sua rotina. É normal, quando acontece algum problema, sei lá, estourou um cano, queimou a resistência do chuveiro, é urgente. Não dá para você ficar deixando para depois, porque não dá para ficar com esse BO
por muito tempo te estressando. Você tem que resolver logo, é urgente. E a circunstancial é alguma coisa que apareceu na sua rotina que não estava nada programado, mas que você vai ter que fazer ali de alguma forma. Nem sempre você precisa fazer tudo circunstancial, mas são das circunstâncias da vida. Às vezes um aniversário ou alguma coisa do tipo, é algo que vai acontecer na sua rotina, você queira ou não. E aí, como você separa o seu tempo? Vamos lá, vamos jogar para 10 horas. Sobrou 10 horas na sua semana. Como você vai separar? A parte de importante é 70% do seu tempo. Então, 7 horas da sua semana será para fazer as atividades importantes. 20% da sua semana é para as atividades urgentes. E 10% para as atividades circunstanciais. Pegou esse tempo? 7 horas, 2 horas e 1 hora. Agora você tem essas 10 horas da sua semana. Deixa 1 hora separada no seu dia. Não planeja esse dia. Quando você planeja 100% do seu dia, eu tenho 10 horas livres no dia. O que eu faço agora? Vou planejar as 10 horas? Não, porque se tiver uma atividade urgente, você já não vai conseguir fazer todas as atividades planejadas. Se tiver uma atividade circunstancial, algo que alguém trouxe para você fazer, que você precisa fazer, você não vai conseguir fazer todas as suas atividades planejadas. Então, planeja somente 70% do seu dia. Tem 10 horas? Planeja apenas 7 dessas horas. As outras 3, deixem em aberto. Se sobrar tempo, se não acontecer nada, aí você adianta as demandas dos outros dias. Você não tenta fazer tudo em um dia só. Você faz o que é possível em um único dia. Sobrou mais tempo? Sobrou espaço para você fazer outras atividades? Ou você assiste um filme, ou você dá uma volta, ou você adianta as tarefas do dia seguinte. Mas é importante que você pare de querer planejar o dia inteiro e comece a planejar apenas 70% dele. Os outros 20% e os outros 10% vão ficar para as atividades urgentes e para as atividades circunstanciais. Separou dessa forma, aí agora você começa a olhar para as suas atividades do dia a dia, que são importantes, e para o tempo que você tem. Quanto você consegue colocar para essa atividade? Tudo bem, eu tenho pouco tempo no meu dia a dia e eu preciso estudar muito, eu preciso trabalhar muito. Quanto eu coloco para cada um? Aí você tem que analisar a sua rotina. Se, por exemplo, você quer passar no vestibular, você vai precisar estudar muito. Então, a sua parte importante, a maior porcentagem dela tem que estar focada para o estudo. Então, sei lá, tem 7 horas no dia, estuda 4, estuda 5. Porque as outras 2 horas, as outras 3 horas, você pode treinar, você pode meditar, você pode assistir um filme, você pode descansar. Separa às vezes 30 minutos para jogar um jogo que você gosta, por exemplo. Aí você tem que ter o autocontrole, claro, porque não adianta você separar 30 minutos, começar a jogar e querer ficar 1 hora, 1h30 fazendo algo que você sabe que não vai te levar necessariamente para algum lugar, para o lugar que você deseja, para sua meta, para o seu sonho. Então é importante que você saiba começar e saiba parar. Por isso que esse planejamento é importante, porque na hora que você coloca uma tarefa que você gosta no dia a dia, é muito mais agradável de você estar vivendo, é muito mais motivador. Você se desestressa, você faz realmente algo que você gosta. Agora, se você deixa só para fazer no final de semana, ou você deixa só para fazer quando vai sobrar tempo, e se sobrar tempo, você praticamente só está vivendo para trabalhar e ter responsabilidade de adulto. Você não está realmente fazendo as coisas que você gosta, seja pintar, seja dançar, seja cantar, o que for. É importante que você coloque na sua rotina. Alguns não sentem tanta necessidade, então vão diminuir esses lazeres no dia a dia. Outros vão sentir mais necessidade, então ela vai colocar isso na rotina dela. E é importante que, se no começo ainda está aprendendo a ser organizado, ainda está aprendendo a ser mais produtivo, tentar colocar um pouco mais para que você consiga aprender a lidar com essa rotina de colocar atividade e fazer atividade, de planejar o dia e realizar o que foi planejado. E depois você vai diminuindo esses lazeres de 2 horas no dia para 1h30, para 1 hora, para 30 minutos, para que você consiga adiantar parte do seu sonho e você conseguir ter os próximos anos um pouco mais leve. Por quê? Porque se a gente deixa para querer conquistar tudo lá para os 40, 50, 70, 60, 70 anos e vai levando a vida de qualquer forma, vai demorar muito para você conquistar e pode acontecer problemas no meio do caminho que vão fazer com que você não tenha realmente a vida tranquila que você teria depois. É melhor aproveitar agora, enquanto a gente ainda é mais jovem, enquanto a gente é mais novo, e aprender a otimizar o tempo o máximo possível, cuidando bem da saúde, cuidando bem dos estudos, cuidando bem do trabalho, aproveitando as pessoas que você gosta no dia a dia e correr com os seus sonhos. Se você não tem nenhum rolê no final de semana, está sem dinheiro, vai fazer qualquer coisa, para que você vai inventar algo, sendo que você pode assistir um filme em casa, ficar de boa,
e conseguir estudar um pouco mais, e conseguir trabalhar um pouco mais. Dessa forma, você vai acelerando alguns dos seus resultados. Ao invés de levar 10, 15, 20 anos para conquistar algumas coisas, por você estar correndo um pouco mais, às vezes em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, você já consegue ver uma diferença que você levaria muito mais tempo, levaria, sei lá, 6, 7, 8 anos para realizar algo que você consegue realizar um pouco antes. E aí esse tempo que você ganhou apenas por otimizar no começo, otimizar a sua correria agora, você vai ter uma vida muito mais tranquila, e se você continuar num ritmo melhor, porque conforme você cresce, você consegue delegar algumas coisas para outras pessoas, como por exemplo a limpeza da casa, a cozinha, enfim, o que quer que seja, sobra tempo para você poder aproveitar a sua vida de outras formas. Então, quando a gente pensa em, eu vou deixar de viver, na verdade não, você está aproveitando a vida da melhor forma possível agora, tendo seus lazeres, mas focando um pouco mais na sua produtividade geral, para que o restante da sua vida você consiga viver ainda melhor, porque senão você aproveita muito agora e depois você vai ter os seus estresses normais de trabalho, porém um pouco mais prolongado e com um pouco menos de resultado do que você teria correndo um pouco mais agora. Separou todas as tarefas? Anota. Não tem por que ficar tentando decorar tarefa. Tem no celular, anota no bloco de notas, anota no caderno, anota no computador, anota onde quer que seja. Não tem por que você ficar tentando lembrar o que você tem que fazer. Deixa tudo anotado, faz um checklist. Eu gosto de usar bastante o Google Agenda, então se você tem uma tarefa que é para determinado dia, vai e anota no seu celular. Se você tem um compromisso determinado dia, anota o horário, anota quando vai ser, coloca lembrete para você ser avisado uns dias antes, 7 dias antes, 3 dias antes, 15 dias antes, dependendo do tipo do compromisso que você vai ter. E faz isso dessa forma para você economizar energia mental. Ao invés de você ficar tentando lembrar algo que poderia estar anotado, você vai estar pensando em coisas mais produtivas para o seu dia. Reflexões de autoconhecimento, reflexões em relação ao seu estudo, ao seu trabalho, trazendo ideias que sejam mais produtivas para você do que ficar tentando lembrar uma tarefa que poderia estar no papel, que poderia estar anotada no seu celular. Então tira essas atividades da mente e deixa em algum lugar que você sabe que em qualquer momento que você precisar, você vai lá, acessa e pega essa informação. Bom, agora você sabe a importância do tempo para você. Você sabe quanto tempo você tem e quanto você gasta com cada atividade. Você sabe separar o seu tempo e agora você precisa dar um sentido para esse tempo. Para onde você está direcionando esse tempo? O Einstein fala que o tempo corre a 60 minutos por hora. Se a gente está correndo a 60 minutos por hora, para onde você está levando esse carro? Para onde você está levando a sua vida? Então é importante que você tenha metas. Essas metas, elas precisam ser pessoais e importantes para você, e que você consiga fazê-las ser possível. Na hora de você definir sua meta, você tem que pensar se ela é específica. Então, você quer comprar uma moto, deixe específico que moto você quer comprar. É uma moto que você consegue realmente atingir essa meta, ou você está sonhando de uma forma simplesmente por sonhar? É algo que hoje é totalmente fora da sua realidade. E quando você define exatamente o que você quer e se é possível atingir, é importante que tenha tempo. Então, você quer comprar uma moto? Tá, que moto que é? Quero uma Phaser 2026, preta, 250 cilindradas, enfim. Para quando? Até ano que vem. Enfim, quando você puder comprar. Então, é importante que você traga a meta dessa forma, para que você consiga saber se você está avançando ou não. E aí você dá um direcionamento. Eu tenho a meta de dar a casa para minha mãe até o aniversário dela de 2026, o aniversário dela em fevereiro. Então, essa é a minha meta, é para isso que eu estou trabalhando, é para essa data, para o valor da casa que eu estipulei, para tudo. Então, hoje, tudo que eu estudo, hoje que eu trabalho, o vídeo que eu faço, tudo que eu faço aqui é visando em chegar mais perto dessa meta. Por quê? Porque senão eu ia estar fazendo as coisas sem direção. E aí, se você faz sem direção, você tem mais dificuldade de saber se você está chegando ou se não está chegando, se o resultado está vindo ou se o resultado não está vindo. Agora, quando você tem a meta, você tem clareza para o caminho que você está indo, você consegue se sentir motivado. Tudo bem, hoje eu não estou tão legal para conseguir fazer da minha melhor forma, mas eu sei para onde eu estou indo. Então, hoje é um dia que eu sei que não vai adiantar eu querer ficar me esforçando demais, porque não vai levar a lugar nenhum. Mas aí eu descanso e amanhã é o outro dia. E aí amanhã eu sei novamente para onde eu estou indo, que é para poder comprar a casa da minha mãe. Então, quando você entendeu o valor do seu tempo, separou da melhor forma possível e sabe o que é importante para ti,
define a meta e vai em busca dessa meta. As metas elas podem ser mais curtas, podem ser mais longas, aí você pode colocar várias metas no meio do caminho, quer trocar de celular, quer realmente trocar de carro, quer comprar uma casa, quer viajar para algum lugar específico, vá colocando metas ao longo do seu caminho para que você consiga ter esse senso de avanço, de que os degraus estão sendo subidos um de cada vez. Então, defina a meta e siga essa meta. E no meio do caminho a meta parou de fazer sentido e é importante que ela faça sentido para você, por isso que ela tem que ser pessoal. Aí é a hora de trocar essa meta. Não é o ideal você ficar abandonando metas, mas se chegar no meio do caminho e essa meta não estiver fazendo mais sentido, abandona. Quando um pouco antes de entrar na faculdade, eu tinha a meta de fazer mestrado, fazer doutorado, mas não é mais minha meta, porque não faz mais sentido para mim no momento. Se algum dia voltar a fazer sentido, aí eu coloco essa meta novamente. Mas hoje não é uma meta que faça sentido na minha vida. A meta que para mim faz sentido hoje é só crescer a minha empresa, continuar estudando, claro, mas o mestrado não é algo que eu planeje fazer nos próximos anos. Agora que você fez tudo isso, tá na hora de executar. E na hora de executar, vão ter as tarefas fáceis e as tarefas difíceis. Geralmente as tarefas fáceis é a que a gente mais gosta de fazer. Por quê? Ela é bobinha, vai rapidinho, você não precisa gastar muito esforço mental, não gasta tanto tempo, é mais tranquilo de fazer. E as tarefas difíceis, a tendência é ir procrastinando. Deixa de lado, deixa de lado, deixa de lado. Se você fizer isso, vai acumular um monte de tarefa difícil e você vai chegar um momento que vai empacar. Se ficar só fazendo tarefa fácil, você está se treinando a não conseguir fazer nada difícil. E se você se treina a não conseguir fazer nada difícil, você só faz coisa fácil. E quem faz só coisa fácil não vai ter os melhores resultados. Por quê? Porque os melhores resultados exigem um pouco mais de esforço, exigem um pouco mais de paciência, exigem um pouco mais de realmente dedicação para conseguir fazer aquela atividade. E se você estiver fazendo uma atividade que geralmente as pessoas fogem, você vai ter resultado que geralmente as pessoas não têm. Então, as suas tarefas difíceis, você tem que fazer, faça no seu horário do dia mais produtivo. Se é de madrugada, se é pela manhã, se é no final da tarde, qual é o seu horário de maior produtividade no dia? O meu, por exemplo, pela manhã. Das 9 ao meio-dia é o horário que eu mais sou produtivo. Então, as minhas atividades mais difíceis, que vão exigir mais de concentração, de mais criatividade, de mais foco, eu vou e coloco para fazer nesse horário do dia. E o restante, que às vezes é um pouco mais manual, um pouco mais repetitivo, algo um pouco mais simples, eu deixo para o restante do dia. Porque às vezes eu já estou mais cansado, já não estou mais com a mesma disposição, não estou mais com o mesmo ânimo, aí eu deixo essas tarefas para o final do dia. Por quê? Porque eu garanto que a minha produtividade está sendo aplicada onde realmente vai trazer mais resultado. E no restante, que são tarefas mais paralelas, eu vou fazendo conforme a minha energia do dia for caindo. Mas a minha principal energia eu coloco onde realmente vai me trazer mais resultado. E essa energia ela precisa ser aplicada de forma inteligente. Então não adianta você querer ficar tentando produzir 1 hora, 2 horas, 3 horas, sentado, parado, direto, fazendo aquela mesma função. Crie pequenas pausas para que você descanse a sua mente e consiga continuar produzindo tranquilamente. Então, Pomodoro. Pomodoro é uma técnica que você produz por um determinado tempo e descansa por um período. Produz ao mesmo tempo e descansa por outro período. Então, por exemplo, eu faço Pomodoro de 50 minutos e 10 minutos de descanso. Produzo por 50 minutos e 10 minutos de descanso. Você pode fazer de 25 produzindo, 5 descansando, 30 produzindo e 5 descansando, 10 descansando. Vai treinando e vendo como você se adapta melhor. Em blocos menores, de 25, 5, de 10, 5, enfim. Vai aprendendo a forma que você produz melhor, mas é importante que você dê essas pausas no seu dia. E aqui eu vou colocar até uma dica extra: se você fica num ambiente muito fechado, é importante que você tente olhar para o horizonte algumas vezes no dia, para que você evite ter miopia, porque encurta a distância da sua visão e isso traz algumas complicações para a vista. Por isso que olhar para o horizonte ajuda a ampliar e você evita ter qualquer problema na vista. Não qualquer, mas vai reduzir bastante a chance. Então faz esses picos de produtividade e pausa, produtividade e pausa, para que você não fique cansado de graça. É importante que você traga esse respiro para sua mente, para que você consiga produzir por mais tempo. Se você tentar produzir 2, 3 horas direto, começa a ficar estressante, você não vai ter foco e enfim, fica mais difícil de fazer o que você tem que fazer. Mas se você traz pequenos descansos para o meio da sua produção, você permite que o seu cérebro descanse rapidamente para que você volte a produzir com mais foco, com mais criatividade, com mais concentração no que você está fazendo e provavelmente tenha mais resultado. Tudo que eu falei aqui no vídeo vai funcionar melhor quanto mais você quiser ser produtivo.
Se você quiser ser mais produtivo, se você realmente quiser ser mais produtivo, você vai ser mais produtivo. Então, você tem que querer, você tem que desejar ser mais produtivo. Você olhar para a sua rotina e olhar como eu posso melhorar essa 1 hora do que eu estou fazendo. Então, por exemplo, você tem 1 hora para treinar, vai até a academia ou treina em casa mesmo. Essa mesma 1 hora, como você consegue melhorar o seu treino? Você já vai passar 1 hora treinando. Ser mais produtivo nessa 1 hora é melhor para você, para a sua saúde, para a sua estética corporal, para a sua disposição, para a sua saúde mental. Então, quando você olha para algo que você já tem que fazer e você tenta fazer da melhor forma possível, você está sendo mais produtivo. Mesmo que você não ganhe tempo, mas você está ganhando tempo na eficiência ao longo dos anos. Então, se você treinar fraco durante 1 hora e outra pessoa treina forte durante 1 hora, estão as mesmas 2 pessoas treinando de formas diferentes durante uma mesma hora. Quem vai ter mais resultado? Quem está treinando forte. Por quê? Porque ela está sendo mais produtiva naquela hora. E a mesma coisa no seu trabalho. O quão mais rápido você consegue realizar uma tarefa, o quão mais rápido você consegue entregar uma atividade para o seu chefe, como você consegue ser mais produtivo no seu horário de trabalho para que você traga mais resultado e posteriormente você ganhe aumento ou consiga subir de cargo. Então olha para o seu dia e veja como você consegue aproveitar melhor aquele tempo disponível para aquela função. Quando eu ia para a escola, tinha que ficar muito tempo no ônibus, eu estudava no ônibus, ou ouvia um podcast, ou audiobook, ou estava ouvindo músicas que me ajudassem a refletir sobre a vida e me ajudassem a deixar mais produtivo. Então era um tempo que seria desperdiçado no meu dia, 2 horas de ônibus, que eu tentava aproveitar elas da melhor forma possível. Para quê? Para que eu otimizasse a minha rotina e tivesse um progresso um pouco mais rápido. Mas isso porque eu queria ser mais produtivo. Se você não quiser ser mais produtivo, você vai deixar de olhar para alguns pontos que você pode otimizar na sua rotina. Então, por exemplo, está lavando a louça, você pode estar ouvindo o podcast. Você já está otimizando o seu tempo. Ao invés de ficar no Instagram só vendo bobeira, você pode otimizar esse tempo e estar assistindo no Instagram coisas que são mais interessantes, que te tragam melhor proveito. Mesmo que seja algo engraçado. Tem muito conteúdo de treino, por exemplo, na internet, que é mais engraçado, é mais cômico, mas você está consumindo um conteúdo sobre treino, sobre algo que vai te trazer um benefício particular, um benefício pessoal. Vão ter dias que o seu 100% é 80%, é 60%, é 40%, é 10%. Então, nesse dia, não adianta você querer ficar se matando, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Faz o mínimo que você precisa fazer naquele dia e descansa, para que no outro dia você volte a dar 80%, 90%, 100%. Não adianta querer ficar sendo bala todo dia, toda hora. Não vai, isso não acontece. Isso é surreal, fora da realidade de praticamente todo mundo. Então, aprenda a lidar com os altos e baixos, mas sempre esteja focando em gerir melhor o tempo e ser mais produtivo. Nos dias que não der tão bom, aceita e descansa. Nos dias que você estiver bem, aproveita para você realmente usufruir dessa sua produtividade desse dia que você está 100%. E dessa forma você vai caminhando para um progresso. Altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, mas sempre crescendo, sempre subindo, sempre no progresso. E aconteça o que aconteça, nada como um dia após o outro dia.